Olá, povo de Deus, terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, sétima semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 2, de 1 a 13 e Marcos 9, de 30 a 37. Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme e ser constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência. E não te assustes no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor. Nas contrariedades de tua pobre condição, sê paciente. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação, os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e é misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Não podemos alimentar a ideologia que o sofrimento e a tentação são obras de Deus na vida da gente. O Deus revelado por Jesus não tem essa pedagogia. O que podemos sim é constatar que quando queremos viver na justiça e no amor de Deus, somos tentados e enfrentamos muitas situações de sofrimento, pois há inúmeras forças contrárias ao projeto do reino. Eclesiástico detecta bem que os que são fiéis ao plano de Deus sofrem perseguições e tentações. Por isso, reforça a necessidade da perseverança em todos os momentos da vida. Confiança e temor são duas atitudes recomendadas a todos os que querem ser fiéis a Deus. Confiança, pois Ele é sempre fiel aos seus propósitos em relação à humanidade. E temor, não medo, é aquela atitude de reconhecimento da grandeza de Deus e convicção da nossa fragilidade na história. Creio que é sempre muito desafiador saber viver testemunhando a fé nos momentos mais difíceis de nossa existência. Como manter uma postura serena, de confiança, sem apelar para a questão de isso é vontade de Deus. Não, decididamente essa não é a vontade de Deus, que um filho sofra e seja tentado. São circunstâncias existenciais próprias de todo ser humano. Porém, Deus está conosco sempre e o sentimos de maneira especial nesses momentos em que as dúvidas nos invadem. Assim entendemos quando o autor de Eclesiástico nos diz: tudo o que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor. E nas contrariedades de tua pobre condição, sê paciente. Essa atitude é tão legítima quanto aquela de Jó e vários profetas que questionam a Deus no momento do sofrimento e da dor. Isso não é falta de fé, mas experiência profunda de abandono.
tão própria de nossa condição existencial. Por outro lado, é claro que faz muito bem a todos nós experimentar a Deus como um Senhor compassivo e misericordioso, que perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Marcos 9, 30, 37. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Pode-se imaginar a perplexidade dos discípulos de Jesus cada vez que ele lhes anunciava paixão. Pensemos, deixamos tudo para seguir uma pessoa que nos fascinou, e constantemente essa pessoa nos diz que vai ser assassinada. Isso devia gerar nos discípulos uma profunda insegurança, a tal ponto que o anúncio da ressurreição no 3º dia quase que passava despercebido. Além do que, é bom considerar que não era da cultura e religião judaicas a noção de ressurreição. O que os discípulos tinham na mente era um reino que aconteceria a qualquer momento, onde a messianidade de Jesus emergeria com força e ele se sentaria num trono comandando tudo. No máximo, os discípulos entendiam que Jesus queria fundar uma comunidade e que os elementos fundadores eram eles. Preocupava-os a organização da comunidade. Por isso discutiam sobre quem deles seria o primeiro nela. Jesus, uma vez mais, tira proveito da situação para ensinar aos seus discípulos sobre os verdadeiros valores do reino. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Para Jesus, a hierarquia que vale é a do serviço e não a do poder. Creio que até hoje nada entendemos disso, pois nem a instituição que deveria dar o exemplo ao longo da história se perdeu numa luta intestina pelo primeiro lugar. Hoje, como diz o Papa Francisco, vivemos enfermos de um câncer terrível que se chama clericalismo. Os que pertencem à hierarquia da instituição católica vivem lutando por lugares mais altos. Clericalismo equivale a carreirismo. É fácil observar que um carreirista na instituição tem vontade de ser Deus. Por isso, nunca está satisfeito com o cargo que ocupa. Os padres procuram as melhores paróquias, os bispos as melhores dioceses, os arcebispos almejam o cardinalato e, sendo cardeal, por que não ser o papa? A sede de poder é um vírus e somente o evangelho pode funcionar como vacina eficaz. São Carlos de Foucault nos inspira a buscar o último lugar, sabendo que nem mesmo podemos lutar por ele,
pois ele pertence a Jesus Cristo por excelência. Um beijo no seu coração.